Viver Bem. Oferecimento Centro Universitário São Lucas. A marca do conhecimento. Agora de marca nova. Muito bom dia a você que nos acompanha aqui na tela da SIC TV. Está começando mais um Viver Bem, mais um programa que fala de qualidade de vida. Olha, no dia 21 de março, celebramos o Dia Internacional da Síndrome de Down. A cada ano que passa, a voz das pessoas com a deficiência e daqueles que vivem e trabalham com elas se torna mais forte. Mesmo assim, preconceito e falta de informação ainda são muito comuns, né? E é isso que o Viver Bem de hoje propõe para você de casa, para você que nos acompanha. Levar mais informação sobre esta condição que cerca de 300 mil brasileiros possuem. Os nossos especialistas de hoje para falar então da síndrome de Down são a fonoaudióloga e professora Jéssica Iara Paraguaçu, que está aqui conosco então para nos ajudar a entender o tema. O neurologista e professor Pausanes de Carvalho, que também contribui com o nosso debate de hoje sobre a síndrome de Down. E o advogado e membro da Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência, Júlio Iriarte. Então, hoje a gente esclarece tudo sobre o tema, quebra paradigmas, quebra preconceitos, para você de casa, então, participar e entender mais sobre a síndrome de Down. Então, a gente já começa o nosso programa de hoje com o Dr. Pausanes, que já esteve aqui no nosso Viver Bem, né? Seja bem-vindo novamente, doutor. Muito obrigado. E é um tema muito interessante, né, doutor? Porque apesar de conhecermos a síndrome de Down há bastante tempo, ainda há preconceitos, ainda há dúvidas sobre este tema. Então, vai ser muito enriquecedor a quem nos acompanha, né? Sem dúvida. Esse é um problema que ele se mantém com uma certa estabilidade. Então, o número de nascimento de crianças com síndrome de Down é em torno de 1 em cada 700 crianças que nasce. Isso, né, é uma estatística estável, então não aumenta nem diminui. E as famílias que têm esse problema, ou que sofrem com a dificuldade em lidar com crianças com esses problemas, elas ficam muito apavoradas, porque falta ainda muita informação sobre isso. E existe aquela questão do preconceito, porque é uma criança diferente das outras. Então, a própria criança se sente rejeitada, discriminada, humilhada, né? E a família também, da mesma forma. Mas, doutor, o que seria a síndrome de Down? Do que se trata? É uma doença genética. Então, é uma doença decorrente de uma anormalidade nos cromossomos. Então, né, os cromossomos são, vamos dizer assim, os chips que tem dentro das células que permitem a reprodução celular. E todas as informações do nosso corpo, elas estão contidas em cromossomos, que são pequenas partículas. E nós temos, a nossa espécie tem 46 cromossomos. Um deles chama-se cromossomo 21. Às vezes ele pode duplicar a mais e ter um número maior do que o normal. Então a gente chama de trissomia do 21. E essa trissomia do 21 é a síndrome de Down. Então, é uma doença genética, é uma doença decorrente de uma malformação de um cromossomo dentro da célula. Eu queria convidar o senhor aqui para o nosso Plaza, para a gente entender e explicar para o pessoal de casa como é que seria identificada, então, a síndrome de Down. Como que ela é diagnosticada e identificada? Eu diria assim, não precisa ser pessoa da área da saúde para reconhecer, né, crianças ou pessoas com síndrome de Down. Qualquer pessoa, pessoas leigas, elas geralmente reconhecem, porque elas têm traços muito chamativos. Um desses traços é que eles parecem pessoas orientais. Então, essa doença ou essa condição, quando ela foi descrita como sendo uma idiotia mongólica. Exatamente por quê? Porque a pessoa ou as pessoas acometidas têm uma aparência oriental. Então, parece que são ou japoneses ou chineses, então, do pessoal da região asiática. E o olho, ele é diferente.
a face é diferente, a boca é diferente, a cabeça é diferente. Então, tem várias características que são muito peculiares. Então, a pessoa viu uma vez, pronto. Toda vez que vê um outro parecido, vai conseguir reconhecer. Então, aqui é aquilo que o senhor falou. É apenas um cromossomo a mais, um cromossomo a mais que faz que traz a síndrome de Down, faz toda essa torna diferença. Aquela pessoa... Toda a diferença. Certo. Tá? Então, nós temos 46 cromossomos, né? Eles são numerados, então tem o cromossomo 1, 2, 3 e tal. Então, nós temos 23 que são duplicados, então a gente tem 46, sendo que eles são numerados de 1 a 23 pares. Mas eu queria até mostrar uma foto para o senhor. O senhor disse que é possível identificarmos até por características físicas, mas toda pessoa com síndrome de Down, ela tem as mesmas características físicas? Todas são parecidas, digamos? São parecidas, mas tem algumas diferençazinhas, alguns são muito leves, né? Então, né, quando você vê uma imagem dessa, nenhuma pessoa tem dificuldade em levantar essa possibilidade. Pode, às vezes, até não ser, mas a grande maioria das crianças, elas são muito parecidas uma com as outras. E se você observar, a criança que tem síndrome de Down, ela não parece nem com o pai nem com a mãe. Ela é bem diferente dos pais. Então, ela tem características que são peculiares dela, tá? E são bem chamativas. Certo, doutor. Hoje nós convidamos, vamos sentar novamente, doutor? Convidamos o senhor novamente para o nosso programa justamente pela sua especialidade, pela neurologia. E a neurologia, ela é indispensável às pessoas com Down? Como é que ela ajuda no desenvolvimento dessas pessoas? Pois é, é uma doença que afeta muito as funções neurológicas. Por quê? Porque o maior problema da criança com síndrome de Down chama-se deficiência mental. Então, são crianças que não vão ter um desenvolvimento satisfatório do ponto de vista psíquico e nem de fala. Então, a grande maioria deles tem dificuldade para falar. A grande maioria são dependentes dos cuidados da família. E quando chegam na escola, não tem bom rendimento escolar, então não conseguem aprender satisfatoriamente. Então, são crianças que, como a gente usa esse termo, né, são realmente especiais, precisam de cuidados constantemente. O pré-natal, ele é fundamental para as gestantes, então, identificar e detectarem a síndrome de Down em seus filhos ainda no período da gestação? Pois é, esse é um cuidado hoje que se tem, porque em alguns países as mulheres têm a opção de interromper a gravidez sabendo que o seu filho vai vir com síndrome de Down. Então, o cuidado pré-natal, ele só serve para isso. Quer dizer, é possível você fazer esse diagnóstico ainda durante a gestação. Mas, no nosso país, isso não é permitido. Então, a mãe não pode interromper a gravidez sabendo que o filho está com síndrome de Down ou que vai nascer com síndrome de Down. Mas talvez seria interessante pelo lado da mãe se preparar psicologicamente, né? Sem dúvida alguma, buscar informação, exatamente. Então, serve para isso, para mostrar que ela vai ter que ter alguns cuidados diferentes com esse bebê, né? Então, ele vai nascer com algumas exigências. O senhor comentou até que trata-se de uma condição genética. Existe um grupo de risco onde as mulheres elas são mais propensas a terem filhos com síndrome de Down? Existem algumas variedades de síndrome de Down. Então, né, essa anomalia cromossômica que ocorre nas células, elas podem ser de alguns tipos diferentes. E em alguns tipos de anomalias cromossômicas, elas têm uma incidência maior com o passar dos anos. Então, a mulher tem uma tendência a ter síndrome de Down com mais facilidade. Só para vocês terem uma ideia, né, uma mulher jovem com 20 anos de idade, ela tem o risco de ter uma criança com síndrome de Down em cada 1.600 nascimentos. Uma mulher com 45 anos de idade, ela tem o risco de ter uma criança com síndrome de Down em 1 para 12 nascimentos. Então, é praticamente 10% de chance de uma mulher com 45 anos de idade ter uma criança com síndrome de Down. Então, um risco muito grande. Apesar da medicina ter evoluído para as mulheres possibilitar a gravidez mais tardia, neste caso, quanto mais jovem, melhor. Sem dúvida, né? Então, uma mulher com 20 e poucos anos de idade tem um risco muito pequeno. Existem mulheres que têm, né, com síndrome de Down, mas o risco é muito menor do que uma mulher com 40, 42, 43 anos que consegue engravidar nessa idade.
Olha, doutor, não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil, é algo novo para as mães, para as gestantes. E todas essas dúvidas e medos de uma mãe, né? Como ela deve se sentir ao receber a notícia que seu bebê tem a síndrome de Down, pode ser encarada de outra forma, com o acesso à informação e o avanço da medicina, que estão aí para ajudar a família toda e a sociedade, né? Claro, porque não adianta cuidarmos apenas da nossa família, mas a sociedade também precisa mudar o seu olhar a combater o preconceito. A gente preparou um vídeo muito bacana, inclusive ele é do site movimentodal.org.br, que elaborou uma cartilha também com 10 coisas que todo mundo precisa saber sobre a síndrome de Down. Então, vamos ver esse vídeo para a gente entender um pouquinho mais sobre o tema. Cara futura mamá, Don't be afraid. tu niño podrá hacer muchas cosas. Podrá abrazarte. Podrá correr hacia ti. Il pourra parler et te dire qu'il t'aime. Il pourra aller à l'école como todos. Il pourra t'écrire si un jour elle est loin. Because indeed, he'll be able to travel too. Il pourra aider son père à réparer son vélo. Podrá laborar y ganar su dinero. Avec son salaire, il pourra t'inviter à dîner. O affittare un appartamento e andare a vivere da solo. A volte sarà difficile. Quasi possible. N'est-ce pas pareil pour toutes les mères? Dear future mom, Tuo figlio potrà essere felice. Come lo sono io. Et tu seras heureuse aussi. Vero mamma? Vero mamma? Legal, né? A gente percebe que todos são capazes de desenvolver habilidades, que é possível ter uma vida feliz, mas tudo isso, claro, com acesso à informação. Então, por isso, vou pedir uma pausa aqui com o Dr. Pausanes e com você de casa. Daqui a pouquinho nós retornamos, então, falando mais sobre a síndrome de Down. Não saia daí que nós voltamos já. Viver bem. Oferecimento Centro Universitário São Lucas. A marca do conhecimento. Agora de marca nova. De volta com o nosso Viver Bem de hoje, falando sobre síndrome de Down. E olha, nós iremos apresentar agora uma cartilha com 10 coisas que todo mundo precisa saber sobre a síndrome de Down. Essa cartilha, ela foi elaborada pelo site movimentodal.org.br. Você de casa, então, vai entender mais através dos tópicos, né? Para a gente quebrar paradigmas, quebrar preconceitos. E o primeiro tópico é: a síndrome de Down não é doença. O segundo tópico, para a gente já ter aí uma abordagem completa sobre o tema, apresentando a cartilha, então. As pessoas com síndrome de Down não são todas iguais. Síndrome de Down não é doença, as pessoas com síndrome de Down não são todas iguais. A gente recebe aqui também, agora para contribuir com o nosso debate, a Jéssica Yara Paraguaçu, ela que é fonoaudióloga. Bem-vinda ao nosso Viver Bem, Jéssica. Doutor Pausanes, a síndrome de Down, então, não é considerada uma doença? Não, é uma condição que a pessoa nasce com isso, desse jeito, e ela vai morrer com isso, desse jeito, né? A gente considera a doença uma condição que a pessoa adquire
né, durante um determinado momento da vida e pode ter caráter progressivo ou pode ter tratamento. Então, a síndrome de Down não é uma doença porque não é uma coisa que a pessoa adquire logo depois que nasce. Então, ela nasce com aquele problema. Jéssica, mais uma vez, bem-vinda então ao nosso programa. Olha, muita gente acha que quem tem Down é todo mundo igual, todo mundo semelhante, mas não é isso, né? Como todo mundo, eles também apresentam suas diferenças e a sua individualidade. Sim, assim como nós, né? Cada paciente com síndrome de Down tem uma cultura diferente, tem um pensamento diferente, né? Tanto de exposição a nível de sociedade e uma criação familiar diferente, né? Tanto na fonoaudiologia, nós abordamos as manifestações de um paciente síndrome de Down, não generalizamos para todos, mas nós qualificamos de acordo com cada paciente síndrome de Down. Eles são únicos. Certo, e qual que seria a importância dos estímulos para o bebê com Down, já ainda na fase enquanto bebê? Extremamente importante, né? Nós costumamos dizer que a intervenção precoce com o paciente síndrome de Down tem que começar desde quando, após o nascimento dessa criança, ainda quando bebê. Atualmente nós temos as bandagens, né, terapêuticas, que nós chamamos que são fitas elásticas, no qual elas têm os transmissores que agem diretamente na parte mais profunda da pele do paciente, no qual eu não preciso que a criança com síndrome de Down exerça uma função por mim designada, né? Eu coloco essa bandagem em alguma musculatura da face desse paciente, no qual ele vai poder estar utilizando essa bandagem durante 7 dias em casa, e aí sim eu vou conseguir trabalhar aquele aspecto de músculo que eu quero encontrar, que eu quero para este paciente. Okay? Assim como o acompanhamento do neurologista na vida de uma criança com Down é importante, o do fonoaudiólogo também é essencial. Esse é um acompanhamento que permanece ao longo da vida ou só em determinada fase? Nós costumamos dizer que nós não temos balizadores para paciente com síndrome de Down. Então, nós atendemos o paciente com a síndrome de Down desde bebê e aí prolongamos esse atendimento até a vida adulta. Vai depender de como que esse paciente vai se desenvolver durante a terapia fonoaudiológica. Nós queremos preparar esse paciente para o convívio em sociedade. Okay? Doutor Pausanes, eu quero perguntar para a nossa fonoaudióloga se um cuidado com a respiração, ele é essencial na faixa etária de 0 a 2 anos, mas antes eu queria entender se, de repente, a criança com Down, se ela tem uma imunidade mais baixa, se ela tem a probabilidade de desenvolver infecções, uma vida mais frágil ou não, se a saúde dela é igual a de todo mundo. Algumas crianças com síndrome de Down têm alguns outros problemas também importantes. Então, só para você ter uma ideia, a incidência de cardiopatia congênita nas crianças com síndrome de Down tem uma incidência muito maior do que na população em geral. Então, há um risco da criança nascer com síndrome de Down e com algum outro problema físico que iria facilitar o aparecimento de outros problemas. Mas isso é alguns que têm esses problemas, outros não. Então, tem crianças com síndrome de Down que têm uma imunidade normal, que têm um funcionamento, né, orgânico, tudo muito próximo da normalidade. Então, alguns casos podem ter, outros não. Jéssica, para a gente entender mais sobre essa faixa etária, sobre esses problemas respiratórios de 0 a 2 anos, a gente acompanhou a história da Maria Auxiliadora, que tem um filho com Down. Ele tem 1 ano e 7 meses, está nessa faixa etária que nós estamos abordando. Então, convido vocês a assistir comigo. Meu nome é Maria Auxiliadora de Oliveira Ricardo Weissner. Eu tenho 42 anos, sou mãe do Emanuel, que hoje está completando 1 ano e 7 meses. Eu soube na hora que nasceu, ainda estava na mesa de cirurgia quando eu fui informada de que ele era Down. Aí a pediatra pegou ele, mostrou para mim e aí levou para fazer os cuidados. Em seguida ela voltou e me falou que ele tinha síndrome de Down. Foi assim, um choque terrível para mim, sabe, na hora assim, porque a gente não espera, apesar de eu ter essa preocupação, né? Quando eu fiz as ultrassons, morfológicas, eu perguntei para o médico, né, se ele estava bem, se estava tudo certinho, se não havia sinais de que ele pudesse ter Down. Porque eu sei que aumenta a probabilidade de Down na minha idade, né?
Assim que ele teve alta, a cardiologista dele já encaminhou ele para fazer fono, terapia ocupacional, fisioterapia. Na hora eu nem sabia que um bebê com 1 mês precisava fazer fono. Então eu tive que correr atrás, estudar bastante, buscar informação. Tenho mais 4 filhos. Tenho um com 17 anos, um com 11, 2 com 7 anos. E aí que eu tinha um bebezinho e adotei outro bebê com a mesma idade, né? Aí nós achamos que era só isso, né? Que nós íamos ficar com 4 filhos e de repente apareceu o Emanuel, né? O cuidado que eu tenho com ele é o mesmo cuidado que eu tive com os outros. O que tem de adicional para ele é que ele faz todas essas terapias, é acompanhado por vários médicos, né? Mas fora isso, eu não tenho essa coisa de super proteger ele. Não, ele brinca igual aos outros, ele vai para fora, ele é livre para fazer as brincadeiras normais. Eu lembro que foi de tarde assim que ele nasceu, né? Aí, depois de um tempo que eu fui descobrir, aí quando a mãe chegou assim, que demorou bastante para ela vir aqui, ela tava lá cuidando do Emanuel e tal. Aí quando ela veio, ela disse, ela contou a história e disse que o Emanuel era Down. Aí eu perguntei assim, mas que doença é essa? E não é uma deficiência, é uma característica dessas pessoas. Até que um dia eu lembro que a gente chegou da escola, aí o Emanuel tava lá, aí lá brincando, aí eu corri, abracei ele, peguei, olhei pra ele assim, eu não fiz nada, eu abracei e comecei a brincar com ele. Eu ajudo bastante, todos nós ajudamos aqui. Sim, não, eu vou arrumar a casa agora, cuida dele, a gente cuida e tal. É dividido. A gente vai se adaptar à medida que a gente tem que se adaptar. Então, quando você recebe um filho assim, você vai aprender a cuidar, não precisa ter medo. Né? A gente vai conseguir, né? Não tem por que ficar triste, não tem por que ter medo. Você vai conseguir cuidar do seu filho igual cuida de qualquer outro bebê. Né? Isso aí a gente se adapta. Parece que pra gente é curioso, assim como foi pra mãe do Emanuel, né? Como um bebê com menos de 2 anos, que ainda não fala, vai ter esse acompanhamento de um fonoaudiólogo, essa terapia. E aí eu queria até tocar naquele ponto que a gente perguntou antes, sobre o cuidado com as doenças respiratórias, justamente nessa faixa etária. Ok. Essa é uma pergunta que a população faz, né? O que o fono vai trabalhar com a criança de 0, um bebê, né? Qual é o papel da fonoaudiologia com o bebê? Na verdade, nós separamos alguns aspectos, né? Existe o aspecto de fala, que a priori a gente não tem como trabalhar de início. Existe o aspecto de linguagem, assim como os aspectos de motricidade orofacial, que envolve toda a musculatura da face. Então, de início, nós temos que pensar o seguinte, o que nós queremos para este paciente? A gente quer adequar a sucção dele, é um bebê, ele precisa sugar, se alimentar adequadamente. Nós pensamos, quando ele tiver um pouquinho maior, já com os dentinhos, a gente precisa adequar essa mastigação dele. Nós precisamos adequar o papel da deglutição nessa criança, que eles acabam tendo uma deglutição adaptada. Mas por que esse tanto de alteração? A criança com síndrome de Down, a nível de manifestação fonoaudiológica, ela acaba desenvolvendo uma flacidez em toda essa musculatura da face. Então, é uma criança que vai ter uma boquinha mais aberta, a língua ela vai estar no assoalho bucal, então tem a tendência de desenvolver bastante celorreia, a baba realmente. E os processos de trituração de bolo alimentar, os processos de deglutição acabam sendo alterados juntamente com os processos de fala. Porque a gente precisa estabilizar todos esses órgãos que a gente chama de órgãos fonoarticulatórios para que essa criança consiga desenvolver a fala. Então, se eu deixar para fazer isso quando essa criança tiver 2, 3 anos de idade, eu já perdi bastante tempo enquanto eu posso estabilizar, trabalhar isso antes.
né? Que aí eu volto e repito o caso da bandagem, que nós utilizamos essa bandagem, eu não preciso de resposta do meu paciente bebê, para que eu consiga fazer o fechamento dessa boca, para o paciente fazer a sucção, né? Para que eu consiga colocar esta língua na posição correta. É desta forma que trabalhamos. Certo, então continuando a explorar a nossa cartilha com as 10 coisas que todos precisamos saber sobre a síndrome de Down, pessoas com síndrome de Down têm deficiência intelectual. Dr. Pausantes, por favor. Essa é talvez o maior defeito, né, que a criança com síndrome de Down tem, que é a dificuldade para entender as coisas, a dificuldade que tem para aprender quando chega na escola. Então, esse nome tem vários termos técnicos que são usados dentro da medicina, né? Então, a deficiência intelectual, deficiência mental, déficit cognitivo. Então, tudo isso significa a mesma coisa. A criança não tem o mesmo grau de entendimento, de aprendizagem que uma criança normal teria. Quarto tópico, então, da cartilha. As pessoas sem síndrome de Down não são portadores de síndrome de Down. É aquilo que eu conversava nos bastidores, a dificuldade de tratarmos os termos, né? Como chamar, né? Jéssica, perdão. Isso. Quando a gente fala de a pessoa porta uma síndrome, a gente está querendo dizer que ela carrega algo, alguma coisa, uma bagagem, né? A criança, ela não carrega a síndrome de Down. Ela nasceu, é uma doença congênita, então essa síndrome de Down sempre vai permanecer. Ele é uma pessoa, um sujeito com síndrome de Down. O que nós adequamos são as manifestações que esse paciente apresenta, tanto de linguagem, de fala, né, e de motricidade orofacial, para que cidadão, esta pessoa com síndrome de Down consiga conviver, né, em sociedade adequadamente como qualquer um de nós. Tá certo, pausa rápida, você de casa não saia daí, daqui a pouquinho a gente esclarece um pouco mais sobre o tema síndrome de Down. Viver bem. Oferecimento Centro Universitário São Lucas. A marca do conhecimento. Agora de marca nova. Estamos de volta com o Viver Bem, hoje falando sobre síndrome de Down. Apresentamos uma cartilha, então, com ensinamentos, coisas que todo mundo precisa saber sobre a síndrome de Down. Então, vamos a mais alguns tópicos desta cartilha tão interessante, né? A pessoa é um indivíduo, ela não é a deficiência. Temos ainda também como tópico, pessoas com síndrome de Down têm opinião e também pessoas com síndrome de Down não devem ser tratadas como coitadinhas. Até o exemplo da mãe que disse que não tem um tratamento diferenciado para o Emanuel, né, Jéssica? Isso. Nós costumamos orientar os pais com síndrome de Down o seguinte, né? Seu filho, ele tem uma síndrome de Down, mas nem por isso ele deixa ser, ele é diferente de outra criança que não tem a síndrome que ele tem. Então, deve se tratar da mesma forma, educar da mesma forma, brigar da mesma forma, impor os limites da mesma forma, assim como nós fazemos com crianças que não possuem qualquer outro tipo de síndrome. Dr. Pausantes, agora eu gostaria de saber se o avanço na medicina tem garantido mais expectativa de vida para as pessoas com Down, porque nos anos 70 as pessoas com Down viviam menos e hoje tem se garantido aí mais uma longevidade da vida. Não resta dúvida, até alguns anos atrás, a média de sobrevivência de uma pessoa com síndrome de Down era em torno de 35, 40, 45 anos, quando muito. Hoje, em alguns países, né, algumas pessoas com síndrome de Down estão chegando aos 55, algumas até aos 60 anos, que é uma coisa bem incomum. Então, isso, né, é o reflexo da qualidade de vida, da qualidade de assistência que essas pessoas recebem. Como eu falei no começo, algumas delas nascem com outros problemas físicos, outros problemas clínicos que têm tratamento mais precoce possível. Isso melhora muito a qualidade de vida desses indivíduos. E falando em qualidade de vida, a gente vai conhecer agora a história do Richard. Ele tem Down, trabalha no restaurante da sua mãe e vive muito feliz. Olha só.
trabalho aqui. Esse Trabalha aqui. aqui? Você trabalha aqui no restaurante? É, também. O que você faz aqui no restaurante? De dia e de noite. De dia e de noite? É. E o que você faz aqui no restaurante? E garçom. Garçom? É. Qual é o time que você torce? Ah, Palmeiras, sou torcedor. Torcedor? É. É. Já foi pro assistir o jogo do Flamengo? Não, ainda não. Tem vontade? Tem, meu sonho. Ele é maravilhoso e é o meu filho de ouro. Eu acho que não tem ouro nem diamante que pague ele. Enfrentei muita dificuldade logo que ele nasceu, porque eu nem sabia que existia as crianças de Down, né? Aí quando eu olhei para ele, que ele veio pro meu braço, eu achei ele perfeitinho. Não vi defeito em coisa nenhuma, né? Fiquei muito feliz. Aí depois que a pediatra veio conversar comigo e falar que ele tinha nascido especial. Eu não aceitei. Aí eu dizia só que ele não tinha nada, né? Quando eu levei ele no médico, no fisioterapeuta, que começou a fazer fisioterapia desde a hora que nasceu, por lá mesmo, pelo hospital de base. Quando eu cheguei lá, o fisioterapeuta era muito ignorante. Ele começou a falar que o Richard ia andar só com 5 anos, que ele ia ser uma criança dessas que bate em pai e mãe, que o Richard, essas crianças tinha assim, influência de sexo muito mais do que os normais, podia se tornar um estrupador, uma coisa. Me deixou horrorizada. Aí eu gritei nessa época com o médico e disse, olha, o meu filho não vai ser nada disso. Dentro da saúde foi o lugar que eu achei mais preconceito contra essas crianças. 1 ano e meio ele andou correndo para todo lado, subindo em árvore. Então foi tudo vitória. Tudo que o médico disse, eu fiz ser tudo ao contrário. Aí eu engravidei da outra. Quando foi para ele fazer a primeira série, que ela foi para a primeira série para a escola normal, eu também quis ir matricular ele lá, mas ninguém aceitou. Aí foi só onde aceitaram ele, né? Aí, com muito carinho, chegou lá, teve muito carinho das professoras e tudo. No CENI, no Centro Educativo Abinael Machado. Foi lá que ele evoluiu. Lá que ele ficou mais, viajava para fazer esporte e teve muitos amigos e hoje ele ama a escola dele. Aqui ele é muito querido pelos clientes. Ele é o garçom mais querido daqui, não menosprezando os outros, né? Que o outro também é meu genro, é tudo da família aqui, né? Aí tem cliente que diz, olha, eu vou voltar aqui, mas eu quero esse garçom me atendendo, viu? Realmente, o Richard é o mais querido, como a gente pode perceber. Ele tem 31 anos, Dr. Pausanes, e a mãe tocou em dois pontos que chamam a nossa atenção. O primeiro é aquela fase de não aceitar, mas depois ter um filho de ouro, né? Que hoje ele é o filho de ouro para a mãe. E também o preconceito que ela encontrou, principalmente por ele ter 31 anos, a dificuldade que ela teve na assistência, né? De especialistas, de profissionais naquela época, para uma evolução hoje. Eu achei ótimo, muito pertinente o vídeo e mostra exatamente uma realidade. Um grande número de pessoas da área de saúde não tem informações adequadas sobre isso. Então você vê, ela se rebelou contra a informação do fisioterapeuta que disse que ele ia ser isso, que ia ser aquilo, ia ter um monte de problemas e foi exatamente o contrário. Então realmente há uma impressão generalizada de que crianças com síndrome de Down vão ser péssimos filhos, vão dar muito trabalho e nem sempre é desse jeito. Então, algumas crianças
com síndrome de Down são extremamente carinhosas, extremamente educadas, extremamente caprichosas naquilo que fazem. Algumas são excepcionais em alguma habilidade que eles desenvolvem. Então, são crianças que podem surpreender. E a grande maioria das famílias que têm filhos com síndrome de Down são extremamente contentes com os filhos que têm. Um ou outro, então, alguns casos dão um pouco mais de trabalho, às vezes são um pouco mais irritados, um pouco mais agressivos, mas isso é exceção, não é a regra. E é aquela coisa, né? Hoje ele já é um adulto, 31 anos, desenvolveu habilidades e tem uma vida aí ativa totalmente feliz. Olha, a gente trouxe também dicas de filmes que tratam da síndrome de Down e que são uma ótima opção de entretenimento e de aprendizado sobre como conviver com as diferenças. Olha só, o primeiro filme da lista é Colegas. O longa brasileiro conta a história de 3 amigos com síndrome de Down: Stallone, Aninha e Márcio. Os 3 fogem em busca de seus sonhos. Stallone quer ver o mar, Márcio quer voar e Aninha busca um marido. Olha só, né? Que bacana. E Eu Também, o filme fala sobre a relação entre uma mulher solitária que encontra em um jovem com síndrome de Down o refúgio que buscava. Então, mostrando aí que é possível ter um relacionamento, que é possível amar uma pessoa com Down. A outra dica é Anitta, uma jovem com síndrome de Down que vive uma rotina tranquila e feliz, sendo amada e cuidada por sua mãe. Tudo muda em uma trágica manhã em que a mãe é vítima de um atentado terrorista. A Anitta, sozinha, vagueia pela cidade e aprende a cuidar de si mesma. Então, sempre à procura da mãe, mostrando aí que também conseguiu viver, né? Conseguiu superar os obstáculos que a vida trouxe. Então, são 3 dicas ótimas de filmes, mas na nossa página do Viver Bem, então, no Facebook, tem uma lista com 11 filmes que tratam da síndrome de Down. Assim que acabar o programa, você pode ir lá conferir para, quem sabe, assistir aí as nossas dicas. E bacana, né, Jéssica? A gente percebe. Eles também têm sonhos, ele tem o sonho de conhecer aí torce pelo Flamengo, tem uma vida ativa, é possível amar, tudo isso é possível ter uma vida normal, porque ninguém é normal, na verdade, né? Todo mundo é diferente. Sim, é verdade. A criança com síndrome de Down, ele acaba desenvolvendo todas as funções que qualquer outro ser humano ele desenvolve também, né? Tem as limitações, principalmente as limitações de aprendizado. Quando vai para a escola, acaba encontrando algumas dificuldades, mas é uma criança que vai aprender a ler, a escrever, como qualquer outra. Porém, com as aptidões de aprendizagem um pouco mais lenta, mas aprende sim. Outro ensinamento, então, da cartilha de 10 coisas que todo mundo precisa saber de perto. Ninguém é normal, aquilo que eu acabei de falar, né? Quem é normal nessa vida? Ninguém é normal. Ninguém é normal. Certo, então temos mais algum próximo ensinamento para mostrar para o pessoal de casa? O direito constitucional, a inclusão e cidadania, que nós vamos abordar já, falando com um especialista sobre essa área jurídica. Eu queria até perguntar para a Jéssica a questão da importância do indivíduo se sentir útil, né? Assim como o Richard, que está ali ativo, ajuda a sua mãe a garantir a renda da família, está bem ativo, atende todo mundo e tem até um contato com a sociedade mais estimulado, né? Ok. Aqui em Porto Velho, nós temos um centro de referência que é a Pestalozzi. A Pestalozzi, ela faz um trabalho bem bacana com as crianças com síndrome de Down. Realiza-se o atendimento desde quando é bebê, né? Lá, essa criança passa por todo o processo de alfabetização escolar e até profissionalizante. Então, tem cursos profissionalizantes lá. Então, o cidadão com síndrome de Down, ele acaba saindo da Pestalozzi com uma função de trabalho para a sociedade. Então, ele precisa disso. E é inserido no mercado de trabalho. É inserido no mercado de trabalho. Ele precisa disso, né? Lógico que há toda uma questão dos pais entenderem isso, né? A família em si pega essa criança, o coitadinho do meu filho, ele não vai poder fazer isso. Colocar numa bolha. Não vai poder fazer aquilo. E o nosso papel, assim como o papel da psicologia, é mostrar para esses pais que não é assim. Essa criança, ela pode ir para o mercado de trabalho, ela vai desenvolver uma profissão e vai trabalhar normalmente. Então, a família precisa acreditar nisso.
Tá certo, quero agradecer ao senhor Dr. Pausanes de Carvalho, nosso neurologista aqui hoje no Viver Bem, a Jéssica Yara Paraguaçu, fonoaudióloga, agradecer ao Centro Universitário São Lucas, né, por vocês estarem aqui hoje, já que os dois também são professores do centro, você de casa. Agora, daqui a pouquinho, depois do intervalo, vamos falar sobre a parte da legislação, que falta muito aí para o pessoal de casa entender quais são os direitos, né, da pessoa com Down. Então não saia daí, que nós voltamos já. Viver Bem. Oferecimento Centro Universitário São Lucas. A marca do conhecimento. Agora de marca nova. De volta com o Viver Bem, você de casa com certeza conhece alguma pessoa com síndrome de Down, esteve na escola convivendo com a pessoa com Down, ou simplesmente conhece o tema, mas ainda não sabe tudo sobre o assunto. Nós falamos hoje sobre este tema, sobre a síndrome de Down, e é claro, precisamos entender também quais são os direitos destas pessoas. Por isso eu recebo aqui o Júlio Iriarte, ele que é advogado, membro da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, há direitos reservados a essas pessoas, né, Júlio? Bom dia. Sim, evidentemente, veja bem, recentemente, em 2015, foi lançada a mais nova lei sobre a inclusão das pessoas com deficiência, que inclusive é conhecida como Lei de Cotas dos Deficientes intelectuais, sensoriais, enfim, todo tipo de deficiência. E essa lei é a 13.143, que trata exatamente sobre os direitos, as vantagens, os benefícios e a expectativa a respeito das pessoas que têm alguma espécie de deficiência intelectual, física, de qualquer natureza. Mas para a lei, quando uma pessoa ela é considerada uma pessoa com deficiência? Veja bem, a própria lei já traz essa conceituação. Por exemplo, uma pessoa com deficiência é considerada quando tem um impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual e sensorial, de forma que lhe impeça a plena e efetiva participação social em igualdade de condições com as outras pessoas. E a síndrome de Down, ela se encaixa nessa tipificação da lei de pessoa com deficiência? Sim, se encaixa. Inclusive aqui vale até uma reflexão. Muitas pessoas, como a gente ouviu aqui o especialista anteriormente, elas julgam a pessoa com síndrome de Down como uma deficiente mental. E na realidade não é. A deficiência mental é diferente da deficiência intelectual. E a pessoa que tem síndrome de Down, ela tem deficiência intelectual, mas ela tem plena forma para participar de todas as atividades naturais da pessoa civil, independente da sua condição. Ela apenas tem uma deficiência intelectual que carrega desde o nascimento. E é comum ouvir falar que a síndrome de Down é uma doença. E na realidade não é. Doença é tudo aquilo que tem cura. E a síndrome de Down não tem cura. A pessoa nasce e morre com ela, né? Então, logo, não é doença. Não pode ser taxada como doença. E sim como uma característica própria da pessoa. Mas é necessário entender que essa pessoa tem autonomia, tem individualidade, tem que ter liberdade e tem que ter acesso, tem que ser incluída dentro de toda atividade social. O senhor, inclusive, como eu apresentei já no início do bloco, é membro da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, sabendo que é considerado uma pessoa com deficiência, sabendo que na família tem uma pessoa com deficiência, perante a lei, qual é o órgão competente que a família deve procurar, então, para usufruir dos seus direitos específicos? Bom, assim como para outras categorias, digamos, tem o Estatuto do Idoso, tem o Estatuto da Criança, tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência agora também. Então, para todas essas características, esses estatutos que existem legais, a lei diz que é de competência do poder público em todas as suas esferas. Tá? No caso, o município, a prefeitura, por exemplo, administra um município. Logo, dentro do município, a quem compete cuidar, vigiar, proteger e abrir espaços
seria ao poder público municipal e ao poder público estadual, em consonância com o poder público federal, né? Então, você pode, uma família que tem alguém dentro de casa, ela pode perfeitamente se dirigir através da Secretaria de Assistência Social, por exemplo, à Prefeitura Municipal, se dirigir, e ali eles vão ter todas as informações necessárias e a análise caso a caso, através do setor de psicologia de cada unidade, né? Você tem também unidades particulares em Porto Velho, como a Casa Família Roseta, a Pestalozzi, que ele tem um trabalho efetivo com as pessoas com síndrome de Down. Tem a Pá Escola, onde tem também alunos com essas características, que juntamente com outro tipo de deficiência, eles convivem dia a dia como se fosse uma escola regular para eles, né? Então, as pessoas, as famílias que tenham alguém ou conheçam alguém, podem indicar a Secretaria de Assistência Social do município, de cada município, e esta entidade que citei anteriormente, sem problema. Certo, Júlia. Então, voltando um pouco à cartilha das 10 coisas que todo mundo precisa saber sobre a síndrome de Down, vamos retornar ao 9º tópico, onde fala que o direito constitucional à inclusão e cidadania é garantido às pessoas com Down, né? Então, quais são os direitos da pessoa com síndrome de Down, os direitos específicos dessa pessoa? A lei ela não faz, digamos, uma distinção específica. Ela trata das pessoas com deficiência, que engloba, como eu disse, todas as categorias. E é bom até como informação que se entenda. Uma criança é uma pessoa que tem uma deficiência. Tem uma deficiência motora, de mobilidade, porque ela ainda está aprendendo a lidar com o próprio corpo. Uma pessoa idosa também tem deficiência de mobilidade. Por isso precisa uma atenção especial. Então, quando fala a lei, engloba todos os tipos de deficiência, com garantia constitucional, inclusive acorde a convenções internacionais. O Brasil é signatário desde 2008 já, a Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, logo, os direitos gerados para todas as pessoas, ele tem status constitucional na realidade. Não é uma mera lei infraconstitucional ordinária. Tem status constitucional até por força da convenção, que é logo inserida dentro do preceito constitucional. Então as pessoas têm todos os direitos em todos os espaços possíveis, no trabalho. Inclusive a pessoa com a baixa renda financeira, como ela vai ter acesso? Ela tem direitos a tratamentos no SUS? Sim, sim. Basta entender que qualquer pessoa, independente da sua condição, o SUS é universal, né? E dentro das unidades médicas, clínicas, há setores especializados para cuidar de pessoas que têm deficiência. Se já há para cuidar das pessoas ditas normais, então é natural que há setores especializados que dão preferência, inclusive, ao atendimento. Certo, vamos ao último tópico das 10 coisas que todo mundo precisa saber sobre a síndrome de Down. Referir-se de forma adequada a pessoas ou grupo de pessoas é importante para enfrentar preconceitos, estereótipos e promover igualdade. É aquela dificuldade dos termos em que vamos abordar ainda. Estamos aprendendo aos poucos tudo isso, mas é importante, né? É verdade, veja bem, o Dr. Pausani há pouco ele falava aqui que inclusive pessoas da área médica ainda têm dificuldade de entender, pessoas da área jurídica também. Então, a lei é nova, é 2015, a lei que vem regular e já colocar exigências e até punições para o tratamento com as pessoas desiguais. E é bom, viu, não falar muito em desigualdade, mas sim em diferença. As pessoas são diferentes entre si. Então não há por que a gente se preocupar, se angustiar quando se fala de uma pessoa que tem deficiência pela síndrome de Down, tem deficiência física, porque essas pessoas, elas têm todos os direitos garantidos na Constituição, como falamos, e basta entender que dentro da sociedade normal há diferença entre um e outro. Há pessoas mais violentas, há pessoas mais carinhosas, há pessoas mais agressivas, isso sem ter qualquer problema de deficiência de qualquer ordem. São pessoas normais, mas que já têm essa diferença. Então, é justo entender que uma pessoa que carrega algo a mais,
ela por momentos seja irritadiça, seja agressiva. Então, não há que se preocupar, isso é inerente à pessoa humana, né? Mas há que pensar que hoje a lei veio regular essa relação, essa convivência entre pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. Seria melhor falar assim, porque é muito comum você ouvir pessoa portadora de deficiência. A doutora aqui falou anteriormente, ninguém porta uma doença. Não é uma carteira que a gente porta. Ali é uma característica inerente à pessoa, a síndrome. É uma característica, como o próprio nome fala, síndrome. Ela reúne, síndrome é reunião, vem do grego, que quer dizer reunião. Então ela reúne uma série de características, inclusive a questão do cromossomo 21, duplicação dele, que as pessoas sem deficiência não têm. Mas essa característica faz com que elas sejam diferentes. Júlio, para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, eu queria tirar uma dúvida que é muito importante para aquelas pessoas que buscam incluir os seus filhos na sociedade. Existem leis que incentivam as empresas também a contratar as pessoas com síndrome de Down? Sim, inclusive há uma lei já um pouquinho mais antiga, que é a Lei 8.213, que é de 91 essa lei, que vem orientar, vem regular e vem inclusive castigar empresas, porque a lei já exige um tratamento diferenciado e obriga as grandes empresas a contratar, inclusive, com um percentual definido. Digamos, ter 100 funcionários, ela tem que ter 2% de pessoas com deficiência no meio do quadro funcional. Caso ela não faça, ela vai ser punida, vai ser multada. E se não agir bem, digamos, dentro do trabalho, tanto que ela não pode demitir um deficiente físico. Ela pode demitir e substituir imediatamente por outro. Ou seja, esses 2% reservados para ele não pode ser preenchido por pessoas sem deficiência. Olha que interessante, né? Certo. Então tem que ser preenchido por pessoas com deficiência. E a maiores funcionários, maior o percentual. Chega até 5% de um total, onde tiver mais de 1.000 funcionários, por exemplo, né? Tem que ser 5%. Certo. Quero agradecer sua participação, Júlio Iriarte, membro da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, para a gente entender um pouquinho, então, sobre a legislação. Agradecer a você de casa que nos acompanhou ao longo do nosso programa de hoje. Lembrando que todo mundo é diferente, ninguém é normal. Vá à nossa página no Facebook, Programa Viver Bem. Lá temos a cartilha, temos as dicas de filmes para você entender mais sobre a síndrome de Down. Eu agradeço mais uma vez. Sábado que vem nós estamos de volta. Tchau!